Todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. Eu não vou deixar acontecer, porque não tem Apocalipse certo quando a gente maceta a Apocalipse. Vou cantar um macetando porque Deus está mandando um macetão. É o macetão de Jesus. É a maior energia de todas. Glória a Deus, aleluia. Eis que o Carnaval de 2024 teve até Apocalipse. Imagina? Me acompanha aqui. Saudações a todos! Como sempre é uma honra falar com vocês aqui nesses vídeos. E eu vou falar um pouco do Carnaval de 2024. Nesse vídeo particularmente eu quero falar dessa parte estranha, né? Essa parte espiritual. Afinal de contas, houve o Apocalipse. Imagina. Para quem ainda não sabe, talvez alguém já deve ter visto na mídia, alguém já comentou sobre isso, mas para quem ainda não sabe, houve o Carnaval, né? O Carnaval aí de 2024. Aliás, não tem fim, né? Ano Novo até Carnaval é uma festança só. E é interessante porque são vários carnavais assim, em vários locais no Brasil, e o mais famoso deles é Rio de Janeiro, Bahia, e lá em Bahia é em Salvador, que é a capital, e lá tem os trios elétricos, onde vão vários famosos, né? Cantores famosos, cantoras famosas. E eis que de repente se tem a Baby do Brasil, né? O nome dela agora é esse. De repente ela começa a profetizar sobre Apocalipse. E olha só que interessante. No meio dessa profetização se tem ela. E do outro lado, lá embaixo, quem está? A Vevete, a outra cantora também, que também participa ali do Carnaval de Salvador. E de repente, vocês têm essa imagem épica. E aí vamos falar um pouco sobre isso. Dá uma olhada no vídeo primeiro. A você e a todo mundo, todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Então, procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, já Obrigado, galera! Eu não vou deixar acontecer, porque não tem Apocalipse certo quando a gente maceta a Apocalipse. Maceta a Apocalipse. Maceta a Apocalipse. Canta uma pequena Eva para mim agora. Eu vou cantar um macetano porque Deus está mandando um macetano certo. Glória! É o macetano de Jesus. E Ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento, do que qualquer energia, porque Ele é a maior energia de todas. Glória a Deus, aleluia! Interessante, né? Você tem ali duas cantoras famosas, né? Polêmicas em muitas coisas até, mas é interessante, né? Porque se você vê um pouco do histórico agora de Baby do Brasil, ela fala muito sobre a questão de Jesus, da Bíblia, né? Tem até vídeo aqui no canal que eu falo de alguma coisa que ela conseguiu, no meio de uma entrevista ali numa emissora famosa, falar algumas revelações, né? Acordar o pessoal. Mas do outro lado, lá embaixo, tem a Vevete, né? Falando sobre umas coisas interessantes também, né? Sobre como enfrentar o Apocalipse. E aliás, é bem estranho, porque no momento que Baby fala ali sobre o Apocalipse, sobre o arrebatamento, né? Se tem uma pessoa lá embaixo gaguejando praticamente. Vamos enfrentar esse Apocalipse, mas na verdade o que ela fala é Acopalipse. Acopalipse, começa a gaguejar. Maceta a Apocalipse. Maceta a Apocalipse. Será que foi nervoso? Será que é a afobação? O que será que foi isso? Porque realmente foi um momento muito forte. E de repente, né, ela fala que há uma emanação, parece que Deus quer falar, uma coisa assim, para cantar o macetando. Mas o que é esse macetando? Vamos macetar o Apocalipse.
eu convido vocês a darem uma olhada depois que acabar esse vídeo na letra dessa música Macetando. Então vem toda uma colocação, será que é o momento? Será que é normal num ambiente como aquele acontecer uma emanação desse nível, uma profetização, e de repente a outra pessoa do outro lado passar por tudo isso e receber também uma emanação e falar que tem que cantar tal música, e aí gagueja e fica a Apocalipse? Bom, é um ambiente muito pesado. Quem já esteve nesses ambientes sabe muito bem que quem está lá não está para ouvir palavra nenhuma, não está para ouvir profetização, não está para ouvir nada. Quem está lá é para aproveitar. Aliás, a cabeça das pessoas, boa parte quando está no carnaval, é esquecer de tudo. É realmente ir pro tudo ou nada, curtir à vontade. Por isso que estou fazendo esse vídeo hoje. Então a gente vê que todos os dias do carnaval, desde que a gente sabe que o carnaval está aí nessa era moderna, realmente é uma coisa pesada, uma coisa que é como se não houvesse nada, né? Até a gente brinca, fala quarta-feira de cinza porque todo mundo virou cinzas, mas não, né? Quarta-feira de cinza tem a ver o significado da cruz, né? No catolicismo, a cruz de cinzas. Mas olha que interessante. Então ela fala isso e de repente se tem uma série de acontecimentos bem estranhos, né, que vão surgindo depois desse evento, particularmente quando tem a Apocalipse, né? Será que ela conseguiu suportar o Apocalipse? Então olha, dá uma olhada o que houve depois. Você tem, vou colocar o vídeo aqui, mas você tem ali um estouro de um CO2, das tubulações de CO2. Um trio elétrico, para quem não conhece, é enorme. Quem já esteve lá presente vê que é uma cidade ali, né? O gerador de energia. E ele é grande, parece uma jamanta de carros, né? Em cima. Ele é muito alto. Tanto é que tem até o risco, né? De pegar em fios, dependendo do lugar que vai e tudo mais. Parece uma nau, né? Parece uma caravela, assim, vamos pensar desse jeito. Mas é muito grande, muito maior que uma caravela. E ali tem as pessoas convidadas e, né, um esforço sobre-humano das cantoras lá, né, cantando direto por horas e horas, dias por dias ali em cima, e vão se revezando. Mas é a tendência, né? A característica do carnaval de Salvador são os trios elétricos. Mas particularmente houve esse acidente realmente que parece que feriu 2 pessoas, um vazamento de CO2, gás carbônico, e aquela fumaceira saindo, que é um gás pressurizado, né, em alta pressão. E aí dá uma olhada que interessante. Quando acontece essa explosão, há uma tendência das pessoas partirem para o outro lado, né? Tá vazando de um ponto, as pessoas vão para o outro lado. Só que o trio elétrico, ele é vertical, né? Imagine que é um retângulo vertical, ele não tem área grande, ele é estreito e alto. Então essas pessoas indo para um lado, né, a gente sabe que o centro de gravidade, quanto maior a altura, ele forma uma perpendicular, mas aí conforme vai aumentando a altura e vai pendendo, então esse centro de gravidade muda o eixo e ele começa a sair, né, do centro de gravidade do local ao ponto de virar, né? Então um grande perigo de acontecer isso. As pessoas foram todas para um lado só. E aí você vê claramente na imagem o quanto está penso esse trio elétrico. Dá uma olhada nesse vídeo e vocês verão que coisa forte. Calma. O CO2 que saiu, calma. Foi o CO2 que explodiu. Não vai ser nada. Sim. Agora vai acabar aqui, ó. Vai fechar. É só fechar. Isso. Foi a mangueira do CO2. Susto da porra. Susto da... Eu já pensei que era a caverna do dragão. Deus o livre. Fecha o CO2. Ela pediu pro motorista dar uma segurada, porque estava muito empinado, né? O pessoal foi pro lado, o trio ficou torto.
E aí agora deu uma melhorada, né? O pessoal saiu do lado que estava torto. Deu uma melhorada, mas estava muito inclinado o trio da Ivete Sangalo. Vamos ouvir aqui. Que todo o gás foi liberado. E aí, no outro momento, você está vendo, olha, os convidados foram retirados depois que o carro inclinou com o peso. E aí você vê, antes de seguir com a apresentação, a Ivete até se emocionou ali, falou sobre a preocupação dele. Viram que interessante? Foi forte, não foi? Bom, sendo assim, né, você tem uma coisa bem interessante. Algumas pessoas previram um acidente muito forte no carnaval. Não sei se vocês souberam algumas previsões de algumas pessoas aí. Seria esse é o grande motivo desse acidente? Porque imagina um trio elétrico desse pendendo, não daria tempo das pessoas saírem. No mínimo teriam pessoas feridas, mas provavelmente até fatais, né? Pessoas que perderiam a vida. É uma coisa muito perigosa, né? Porque imagina, né? Tudo aquilo lá caindo não é fácil. São metros de altura. Bom, o interessante é que depois desse fato acontece outras coisas nessa apresentação desse dia, ao ponto de Ivete então começar a chorar. Ela entrou ali, falou que estava com uma agonia muito forte no coração, e ela fala sobre a questão do que aconteceu, né, tudo mais, que o dia está pesado, e ela até pensa em desistir, né, de parar. E aí, né, tem esse vídeo agora que ela está falando isso, é um vídeo até pesado, né? Peço desculpas, mas não tem como editar essa dezena de palavrões, né, e eu estou até de forma pedindo desculpa a isso, mas é importante vocês entenderem, né, como que as pessoas pensam, né, isso vale também ressaltar como que as pessoas estão lá, que ritmo que elas estão, que clima que elas estão, como o clima é pesado pelas próprias palavras, e ela chorando, ela assim, com uma carga pesada, né, vamos dizer assim, uma carga emocional muito pesada. Dá uma olhada que interessante. Vamos fazer isso, o trio da frente quebra. No primeiro dia do nosso carnaval, com o atraso do carnaval, o nosso cavalinho... Mas a gente te ama! Não chora não, mulher! Tem um menino aí tentando puxar uma vaia ali, ó. Eu queria agradecer a ele fique à vontade também. No nosso primeiro dia, não tem problema, gente. Eu não quero ser democrática para o meu bem, eu preciso ser democrática para o bem da democracia da União. No primeiro dia do nosso trio, houve um atraso. Eu quero dizer isso a vocês que isso está enchendo meu coração de angústia. No primeiro dia do nosso carnaval, estava tudo certo. Atrasou, manobra daqui, manobra dali. O cavalinho do nosso carro de apoio, ele destravou. Se eu pudesse, eu descia, carregava e travava. Mas eu não posso fazer isso. Não chora, mulher. Eu tive que obedecer às regras do universo que fez com que o cavalinho soltasse. E eu tive que obedecer porque eu sou uma pessoa obediente às regras de lá de cima. Eu não sou maior do que as regras lá de cima. Eu só quero que vocês compreendam que a gente vai pensar sobre isso. Será que hoje meu almoço é despedida de coruja? Será que a gente não tem que repensar isso? Não, gente, a gente tem que pensar. Pelo amor de Deus! Sabe por quê? Não faz isso Porque eu não, sou a cantora mulher! de vocês. Eu não sou uma cantora que sobe no trilho, que se foda todo mundo. Eu não quero isso. Pelo amor de Deus! Isso não tá me fazendo bem. Eu quero que vocês tenham uma experiência linda. E nós temos. Ontem a gente saiu, foi tudo maravilhoso. Porque não aconteceram coisas. Hoje aconteceram coisas. E vão acontecer. Mas eu não quero essa angústia desse menino fazendo assim pra mim, ó. Como se eu quisesse fuder a vida dele. Não quero. Manda ele se Ele fuder! estaria assim, para Filho de da fazer esse puta! movimento. Quem é essa praga? É isso. Só que ao mesmo tempo tem vocês me olhando e dizendo que vai dar tudo certo. Vai dar, já deu certo! Eu acredito nisso. Já deu certo! De verdade, eu não fico triste com você. Cala a boca, Porque motoqueiro foi uma perda. Eu não fico triste com você. Eu sei. E não é sobre isso. Deus, que Não é sobre loucura! isso. Aí você tem realmente toda essa situação, né? Essa situação
tensa, as pessoas xingando, falando palavrões como se fosse normal, e do tipo, ah, já deu certo, já vamos aproveitar, né? E o Apocalipse aconteceu, né, dessa forma, nesse dia, para as pessoas lá. E o que a gente tem como uma coisa para a gente repensar sobre isso? Você tem depois, 8 e pouco da manhã, no mesmo dia, né, quer dizer, no dia seguinte, a própria Baby se explicando porque ela sentiu no coração em falar aquilo lá. Dá uma olhada agora, esse outro trecho. Gente, bom dia, bom dia. 8 e 6 da manhã, ainda não dormi, mas vou dormir já já, mas não poderia deixar de deixar essa mensagem para vocês. Por tudo que está acontecendo, porque viralizou. E eu quero dizer para vocês primeiro que a Ivete é uma fofa, eu amo. É uma amiga querida de anos, é uma fofa, me honrou muito, parou o trio na frente do camarote e só falou da minha história de primeira cantora de trio, linda, maravilhosa, foi lindo, lindo, lindo. E de repente, quando ia parando, eu ouvi no meu ouvido direito o pai falar, fala tudo, agora. O que eu posso fazer, gente? Eu sou do Matrix, sou rockstora, punkstora, popstora. Eu tenho que obedecer. E eu obedeci coisas que eu já vinha ouvindo há muito tempo. E a minha boca falou do apocalipse e do arrebatamento. Eu quero dizer para vocês o seguinte: o mundo tá louco. O apocalipse tem que acontecer, não tem jeito. É a única maneira de Deus interferir no meio da terra, porque os anjos caídos já estão tudo aqui embaixo, já está virando zona. E o arrebatamento, o que é isso? Isso é maravilhoso. É para as pessoas do bem seremos arrebatados. Dê ouvido aos apóstolos, dê ouvido ao que está escrito. Procure o Senhor enquanto é possível achá-lo. Sabe, no tempo de Noé foi muito pior. Ninguém quase queria ouvir. Foram 100 anos, mas nós temos agora essa oportunidade. Se liga, bicho. Bom, o que a gente tem aí como uma referência é realmente uma passagem bíblica para vocês pensarem. Eu vou ler aqui para vocês, vou deixar aqui na tela, e aí vocês vão entender. Eu vou pegar aqui Deuteronômio 18, vou pegar do versículo 18 ao 22. Eis que lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo que eu ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele? Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe terei mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta palavra que o Senhor não falou, com soberba a quem falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Então, resumindo, né, a coisa é muito pesada em Deuteronômio, que se o profeta falar, né, a pessoa que profetizar em nome de Deus, tranquilo, sem problemas algum. Mas se ela falar em nome de outro Deus, ou mentindo, então essa pessoa morrerá. A coisa é muito pesada e muito objetiva. O que vocês precisam ter em mente é o seguinte, né? A manifestação, ela ocorre em qualquer lugar. Isso que é interessante. As pessoas falam, mas não é ambiente, né? É aquilo que a gente falava até em outros cursos, né? Muitas vezes, no mal se manifestam as coisas boas. Eu não estou falando que seja esse caso ou que não seja. É o tempo que decidirá. É óbvio que isso fez algumas pessoas que talvez já estivessem na dúvida começar a pensar, puxa, o que é o arrebatamento? O que é Apocalipse? Sabia que esses termos começaram a ser pesquisados com maior ênfase na internet depois disso? Mas aí você tem um caminho duplo, né? Pode ser que algumas pessoas sintam no coração e elas saiam dessa egrégora e procurem um caminho de esclarecimento, ou pode ser que isso se torne uma coisa muito vulgar, muito simples, uma coisa que não chegue a mexer mais com as pessoas, né? Não sensibilize mais elas. Porque como eu falei, né, eu já vi que não deixam ler o Apocalipse e não querem ler o Gênesis. São os dois extremos da Bíblia que eles não querem que ninguém acesse. O resto eles acham tudo ali para falar. Por que será, né?
Já falei de Apocalipse aqui no canal, já falei de arrebatamento, já falei de tempos aí também, já falei de Gênesis. Então são coisas interessantes que a sensibilidade, né, ela vem para quem tem ouvidos para ouvir, para quem está conectado com aquilo. É óbvio que é muito mais difícil, né, você, como que se pode dizer, não ter o campo, mas achar a palavra onde não tem o campo. Lógico que é muito mais difícil. Mas é aquele outro extremo, né? No extremo da dor, no extremo da coisa errada, de repente uma luz aparece. Eu sinto que nós estamos num momento que as pessoas estão extremamente carentes, extremamente afastadas da luz, extremamente afastadas da palavra. Isso é muito sério o que a gente está passando. Por isso que eu falei, a divisão é o grande problema, né? Tem pessoas que vão tratar isso como uma coisa normal, uma coisa como se estivesse falando de guaraná, de pipoca, de comida, e não como uma palavra sagrada. E outros estarão, assim, sensibilizados. Uma coisa é certa, pessoal. Tempos diferentes estão. Eu nunca vi um carnaval energeticamente tão pesado como esse. Não foi só o caso, né, desses incidentes e acidentes que houve nesse episódio, mas também, né, porque acidente, para quem não sabe, é que nem aconteceu lá com o CO2, que 2 pessoas se feriram, e um incidente é quando quase acontece um acidente com, por exemplo, o trio elétrico Penso, né? Mas se você olhar, né, as retrospectivas do carnaval, muita coisa estranha aconteceu. E nós sabemos como está esse comando, né, de todas essas energias, essa divisão num povo idólatra, né, um povo que tem a idolatria. De repente, será que isso vai mexer com a cabeça deles? São coisas que você vai ter que prestar atenção para entender, né, para onde que vai tudo isso. É interessante que se você pegar uns meses atrás, tinha uma cantora, se não me engano, acho que é a Joelma, em pleno show, ela começa a falar da importância de Jesus. Vocês lembram desse episódio? Deve ter um vídeo aí na internet que fala sobre isso. De repente, em pleno show, ela está lá falando de Jesus. Agora, dia 14, se eu não me engano, de fevereiro, foi aí também, né? Praticamente agora, no meio do carnaval, a Cláudia Leite, se não me engano, trocou uma música que ela falava que era filha de Iemanjá para filha de Oxua, filha de Jesus. Já comentei aqui no canal que muita gente está usando a bandeira da direita para crescer. Então, não dá para a gente falar é tal coisa e acabou. O que dá para a gente perceber que são sinaléticas muito fortes, que as pessoas estão tentando se agarrar a alguma coisa e a divisão está muito grande entre as pessoas. Alguns estão aceitando o mal, outros estão tentando buscar Jesus, buscar Deus, buscar a palavra cristã. Uns já entregaram os pontos, outros não querem. O que a gente sabe é que no geral as pessoas, por mais, vamos dizer assim, tops que elas estão carentes. Elas estão vazias, não estão conseguindo acessar a sua luz na maioria das pessoas. Porque o que se vê, em grande parte, são trevas e armadilhas do inimigo. Então é muito importante vocês perceberem esses movimentos, porque são essas armadilhas que podem, de repente, criar gatilhos que podem levar para um caminho errado, ou podem criar gatilhos que façam a pessoa realmente acessar uma verdade. Acho que muitos que estão aqui assistindo esse vídeo já passaram por situações parecidas, né? Eu já contei muitos casos aí de situações estranhas, né? Mas é importante essa consciência. Não sei se vocês estão percebendo. Os momentos não são assim muito... Como que eu posso dizer? As pessoas falam, é política, é dinheiro, é não sei o quê. Parece que tudo é separado. Mas as coisas, elas não são separadas, elas são unidas. Tudo é junto, né? Quando se fala em movimento político, se tem o domínio de massas, e se tem uma massa escravizada, e se tem uma massa dominante, né? Quando se fala em dinheiro, mesma coisa. Tem pessoas que não estão conseguindo acessar a sua luz, porque estão presas na sobrevivência, e tem pessoas que estão procurando cada vez ter mais patrimônio e através de meios ilícitos e através de coisas que para elas são normais, para ter qualquer coisa. Por outro lado, as pessoas estão violentas entre si. Por outro lado, algumas estão acessando o amor.
Eu sei que nós estamos num momento divisor de águas e isso é muito importante, você que acompanha o canal, ser sensível e perceber, estar voltado, né? Estar destinado realmente a buscar sempre as melhores coisas, né? Eu acho que é um momento muito importante de separação do joio do trigo e muitas revelações estão acontecendo. Então, sincericídio, né, entre as pessoas, quanta coisa está acontecendo, parece que não tem mais como esconder, parece que está tudo fervilhando, parece aquele caldeirão, né, aquele caldeirão com água fervente espirrando e precisa pôr, né, o controle no fogo, precisa trabalhar essa energia. É interessante tudo isso, é interessante, fica essa reflexão para todos vocês aí, tá? Eu senti um carnaval muito pesado, eu senti um pessoal no desespero, mas por incrível que pareça eu também vi muita gente, né, buscando um retiro, buscando um momento de introspecção, um momento com família. Foi um dos carnavais que eu vi muitas pessoas sendo sinceras, falando: eu não quero mais saber de carnaval, não me interessa, eu vou buscar alguma coisa melhor. Mas também eu vi o outro extremo, né? Como falei, né, no vídeo do carnaval, que você anda nas ruas, você vê as pessoas tudo malucas, né? Via as pessoas tudo como se fosse o último dia de vida. Aí eu acho que realmente é uma seleção natural. E vamos dizer, é a salvação, né? O Apocalipse é uma história cíclica. O arrebatamento, o que que é? E a salvação? Lembrando que antes de tudo tem o período das dores. E aí, que nível que nós estamos? Tudo para vocês pensarem. Falsos profetas, verdades relativas, verdades verdadeiras, profetas que realmente falam não em nome de Deus. É muito profundo, pessoal, tudo isso. Mas o começo realmente é a percepção desses sinais. Tá ok? Então agradeço por vocês terem assistido ao vídeo. Honrar a todos. Fique com Deus e vamos lá. Arrivederci!